Vim aqui direto do meu cantinho da leitura para falar sobre este livro que mudou a minha história. Talvez você jamais vá se interessar em ler este livro especificamente, a não ser que você seja aí algum parente distante, mas você precisa entender o porquê ele mudou a minha vida e como um livro também pode mudar a sua vida. Uns dias atrás eu estava navegando aí nas redes sociais, apareceu um anúncio para mim, um hotel numa cidade da Alemanha. E assim, lindíssimo, parece castelo, e eu sempre gostei muito de castelos. E eu nunca fui para a Alemanha, já fui em alguns lugares da Europa, mas a Alemanha especificamente não. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, puxa, eu sei que toda a família, minha família por parte de mãe veio da Alemanha, mas a gente não sabe, pelo menos eu não sabia, nada da minha história. Nessa parte da família, de onde veio, como é que foi, sempre foi uma coisa muito velada, muito assim, não se fala sobre isso, ninguém sabe, tudo mais, e ok. Mas naquele dia, quando eu ouvi aquele anúncio daquele hotel, eu pensei assim, e se a minha família veio desse lugar maravilhoso, que tanto me tem a ver comigo, com as coisas que eu gosto? De onde será que veio a minha família? E se foi de um lugar assim, e eu nunca soube, eu não posso viver minha vida inteira sem saber de onde que eu vim, sem conhecer esse lugar. A família do meu marido, assim, todo mundo já sabe de onde que veio, da que cidade da Itália, e isso move muita gente, né, nossa família. E eu pensei, poxa, eu também tenho uma história. Do meu pai a gente sabe mais coisas, porque também ele foi atrás uma época e tal. E aí eu, naquele dia, não me recordo se era um feriado ou se era um sábado, eu me lembrei deste livro. Este livro aqui foi escrito por alguém distante da família, que o lançou, se eu não me engano, aqui em 2012. Isso mesmo, 2012. Eu estava no último ano de faculdade me formando. E a minha avó materna, já falecida, infelizmente, esteve nesse lançamento, né, que fala da nossa família, e trouxe esse livro para mim, né? Ela não deu esse livro para mais ninguém da família. E na época, eu lembro até da ocasião, mas não me lembro assim de ter me debruçado na história, de ter super me interessado sobre isso. Mas me lembrei do livro, fui olhar, tem uma dedicatória para a Júlia, com a data, e bonitinha, minha avó deixou marcado com um marca-página. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu deixei o seu... Aqui, um marca-página, exatamente no capítulo em que fala sobre a nossa descendência, né? A nossa família, inclusive, tem aqui, né, o nome da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, enfim, chega até eles, né, até essa geração. Então, esse livro, ele é cheio de fotografias, de nomes e datas, recortes de jornais, certidões. Ele é como se fosse uma árvore genealógica em forma de livro. E tem tudo, da onde a gente veio, e aí eu fui, nossa, então a gente veio dessa cidade. Então é isso, puxa. E aí você pode pensar, então por isso que ele mudou sua vida? Não. Porque aí quando eu cheguei exatamente na descendência especificamente da minha bisavó, né? Quem foram os avós da minha bisavó, quando eu cheguei nesse ponto, eu descobri uma situação que, na verdade, o avô da minha bisavó não era filho de sangue dessa família aqui do qual se fala todo o livro. Ele é de uma outra família, então ele já era filho de uma mulher que também era de descendência alemã, e ela se casou então com o Picoral, né? O livro é da família Picoral, e ele assumiu o nome do pai adotivo. Mas aí tem toda a história da família dessa mãe, né? Que essa, de fato, a gente sabe que era de sangue, digamos assim. Fiquei sem luz aqui, mas já voltei. Então vamos lá. Quando chega nessa parte especificamente que a minha avó deixou, né, marcado aqui pra mim, eu descubro o seguinte: na verdade a gente não fazia parte, né, de forma de sangue mesmo, da família Picoral, do qual se trata todo o livro. Porque o avô da minha bisavó, na verdade, ele foi adotado pelo Antônio Picoral. E a gente não sabe nada, então, até então, quem era o pai mesmo de sangue dele, mas a gente sabe quem foi a mãe, qual é o sobrenome dela, da onde veio a família dela, porque daí depois lá nos anexos tem as famílias correlacionadas. E por que eu disse que esse livro
mudou a minha história? Porque eu passei a compreender a minha história. De onde veio a minha bisa? De onde vieram os pais dela? O que eles faziam? Eles eram empresários, né? A gente tem familiares aqui que tinham um hotel na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, muito bem sucedido. Depois, esses avós da minha bisa tinham 16 empregados numa fazenda. Eram pessoas muito prósperas, tinham negócios, tinham muitas questões, eram casamentos muito duradouros. Enfrentaram suas dificuldades também, que tem aqui detalhadas. Toda essa questão da adoção que eu falei também me trouxe... E aí ele se separou por conta disso, se separou dos irmãos, assim, se distanciou. Então tem tudo, você começa a entender algumas coisas, sabe? Algumas particularidades da sua família e até de você mesmo. E aí quando eu fui ler então de onde vinha a família dessa minha, sei lá, tataravó, foi muito legal, né, entender que na verdade o pai dela, ele foi um dos primeiros soldados alemães a chegarem aqui no Brasil numa situação específica, e que tem uma descendência muito, muito grande aqui no sul, né? Aqui no sul não, né? Que eu não estou mais no sul, mas no sul do Brasil. Agora eu sei, né, de onde que a gente veio, qual que é a história. E isso muda a nossa compreensão mesmo de família, de história, que muitas vezes a gente acha, não, pois é, minha família, né, não era bem sucedida, ou não... Qualquer situação assim que você possa ter aí também, né, no seu histórico familiar, todo mundo era assim, eu sou assim porque tem uma questão familiar, né? Essas coisas que a gente ouve, acredita e que às vezes tem sentido, mas às vezes a gente pega só um lado da história e tem outros lados. Então ler este livro me fez conhecer mais da minha história, de mim mesma. Me fez ter vontade de ir para a Alemanha, de conhecer essas cidades, esses locais. É muito interessante que tem um momento aqui que ele fala da família que ficou, né? E quem ficou lá, o que aconteceu com eles. Então, tudo muito curioso, tudo muito interessante. E eu tô falando tudo isso pra você porque quem não quer deixar um legado? Quem não quer transformar a história de outra pessoa? Essas pessoas sequer sabem da minha existência. Nem mesmo acho que o autor hoje vai saber quem eu sou. Mas eu fui extremamente impactada por essa história aqui, que é algo, assim, muito específico para uma família, para uma genealogia. Quem sabe o livro que você vai escrever vai impactar uma história, vai impactar uma vida, vai mudar o curso da vida de alguém, vai fazer alguém se compreender suas raízes, vai fazer alguém mudar a narrativa que ele tem perante a sua vida, vai mudar a narrativa, vai mudar a forma como ele vai comunicar a história da família para os seus filhos. E isso é muito maravilhoso, isso é o poder que há num livro escrito, publicado, né, bem escrito, pesquisado, feito com intenção, com propósito para um público específico. Quando ele é feito assim, não importa se ele é sobre uma metodologia de trabalho, não importa se ele é sobre uma família, não importa se ele é sobre a história da sua empresa, importa que ele deixa um legado, ele bem feito, ele bem com um direcionamento específico, ele chega nas pessoas certas e ele impacta, ele transforma. O autor escreveu esse livro aqui uma vez e ele é autor disso aqui para sempre. Esse livro está aqui para sempre, vai impactar talvez a vida dos meus filhos um dia, assim como eu demorei aqui, né, mais de 10 anos para parar e ler e compreender o que está escrito. Pode ser que daqui 20 anos meus filhos vão ler e vão, uau, é daqui que a gente saiu, e vão se impactar também. Então é um legado, é algo eterno. Então eu te incentivo, se você tem uma história, se você tem, com certeza você tem, mas se você tem uma história de superação, uma história familiar, se você tem, enfim, o desejo de compartilhar isso, de deixar um legado, tá aí uma excelente maneira de você impactar vidas. Escreva, publique seu livro e você também leia e vá atrás das suas histórias.